Você, como MEI, exerce dois papéis: o de pessoa jurídica, na figura do seu CNPJ, e como contribuinte de pessoa física, o que é mais conhecido aí como seu CPF. E cada um deles envolve algumas obrigações perante a Receita Federal. Oi, MEI! Eu sou a Kálita Caetano, contadora, e esse é o canal Mais MEI. É muito comum que ocorra aí uma grande confusão quanto a essas obrigações, mas a gente vai te explicar melhor como que funciona cada uma delas nesse vídeo e você vai sair daqui entendendo tudo. A declaração do imposto de renda de pessoa física, ela só deve ser feita pelo MEI que se encaixar em um dos critérios obrigatórios estabelecidos lá pela Receita Federal. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo e a gente fala sobre isso depois. Hoje o nosso foco é a declaração anual do MEI, que é mais conhecida aí como DASN-MEI. Essa declaração ela é relativa ao valor total de todas as suas vendas de mercadorias e prestação de serviços, sem deduzir nenhuma despesa. Ou seja, a gente está falando aqui do seu faturamento bruto. Vocês sabem que o MEI ele é dispensado de ter uma contabilidade mensal. Mas isso não significa que você não tenha obrigação ou que você não tenha responsabilidades legais perante a Receita Federal. E se você não cumprir com essas exigências, você sofrerá consequências, como por exemplo, cobrança de juros, multas, cancelamento do CNPJ e até envio do seu nome para a dívida ativa da União, depois aí de um certo período sem pagamento ou envio dessa declaração. Vocês sabem que mensalmente você tem a obrigação de pagar a guia DAS e uma vez ao ano você tem que realizar o envio da declaração anual de faturamento, que é conhecida aí a DASN. O prazo para a entrega da declaração é até o último dia do mês de maio do ano seguinte, ou seja, nós estamos hoje em 2022, então eu vou declarar todo o meu faturamento que eu tive lá em 2021. Essa declaração ela deve ser apresentada por todos os empresários que foram optantes pelo CIMEI em pelo menos um dia do ano calendário. Isso mesmo, meu jovem. Mesmo que você tenha aberto o seu MEI no dia 31 de dezembro de 2021, você vai ter que declarar. E tem mais, mesmo que durante o ano você não teve faturamento ou ficou sem movimento, você está obrigado a entregar essa declaração. Nesse caso, é só enviar ela com valor zerado. E um detalhe, você tem que declarar todos os anos onde conste como optante pelo CIMEI em ordem cronológica. Ou seja, não é aceita a transmissão de uma declaração sem que antes você tenha transmitido a declaração referente ao ano anterior. Um exemplo, você iniciou as suas atividades em 2017, você transmitiu essa declaração, mas não apresentou mais nenhuma nos outros anos. Então você não vai conseguir transmitir a sua declaração referente ao ano de 2021, sendo que antes você tenha transmitido as declarações referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020. E tem um outro detalhe, serão importados aí do PGMEI para a declaração os dados da apuração de todos os DAS pagos relativos ao período da declaração. E atualmente a Receita Federal está negando o acesso para a emissão do envio da DASN quando há apuração de DAS em atraso. Então, caso não tenha sido realizada a apuração de algum período, é emitido um aviso na sua tela para que você regularize essa situação utilizando o PGMEI, que é o Programa de Geração do DAS para o MEI. Então, depois que você apurar esse DAS, você pode transmitir a sua declaração normalmente. Daí você deve estar se perguntando, ok, eu já entendi, então qual o valor que eu posso declarar? Tem um limite de faturamento para o MEI? Sim, o MEI ele não tem um limite de faturamento mensal, e sim anual. Então, o teto do faturamento do MEI ele é de 81 mil por ano, o que equivale aí a R$ 6.750 por mês. Ou seja, você pode tranquilamente faturar 10 mil em um mês e 2 mil no outro. Então, desde que você não extrapole o teto de 81 mil por ano, tá tudo certo. Mas tem um detalhe, o MEI que ele se formaliza durante o ano em curso, ele vai ter o seu teto de faturamento aí proporcional ao valor mensal, que vai ser multiplicado pelo número de meses entre a data de abertura do seu CNPJ e o último mês do ano. Parece complicado, mas não é. Digamos que você decide abrir o seu MEI em junho desse ano. Então, no ano que vem, quando você for declarar, você precisa entender que o seu teto ele é equivalente a 7 meses e não a um ano. Então, você tem que ficar esperto. E é importante a gente falar também que existe dois tipos de declarações. A declaração original e retificadora, que ela pode ser normal ou situação especial de extinção também. A DASN normal ela é a declaração que ela deve ser entregue a partir de janeiro do ano seguinte. Por exemplo, a DASN-MEI, referente ao ano de 2021, ela deve ser transmitida a partir de janeiro de 2022.
E no caso de extinção do CNPJ, ou seja, quando você fizer a baixa do CNPJ, enquanto esse CNPJ ele for optante pelo CIMEI, o MEI ele deve transmitir a DASEN CIMEI situação especial. Esse é o único caso que você vai conseguir fazer a sua DASEN dentro do mesmo ano. Você precisa ficar atento porque no caso de extinção do CNPJ, o MEI deverá entregar a DASEN CIMEI de situação especial e o prazo ele é diferente, então vai ser da seguinte forma. Quando a extinção ocorrer entre janeiro a abril, você tem que entregar até o último dia do mês de junho do ano corrente. E se você fizer a baixa entre o dia 1º de maio a 31 de dezembro, você precisa entregar a DASEN até o último dia do mês subsequente à extinção. Um exemplo, baixei meu MEI em 28 de fevereiro de 2022. Então eu preciso entregar a DASEN na situação de extinção até o dia 30 de junho ainda desse ano. Lembra que a gente falou lá no começo que você tem que informar para a Receita Federal o total da sua receita bruta anual? Ou seja, nesse campo você vai ter que informar tudo que foi apurado com a venda de mercadorias ou aí na sua prestação de serviço, com emissão de nota fiscal ou não. Então vai entrar aqui também o valor das suas vendas da sua maquininha de cartão de crédito. E só para lembrar que quando se trata de venda ou de prestação de serviço para uma outra empresa, o MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal. Então, para você realizar o envio é muito simples, é só você acessar aqui no portal do Simples Nacional, opção Cálculo e Declaração DASEN CIMEI. Agora é só você digitar o seu CNPJ e clicar em Continuar. Selecione o ano que você quer declarar e clique em Continuar. Você vai preencher somente os campos que são correspondentes à atividade exercida por você. Ou seja, se você é um prestador de serviço, você vai inserir o valor aí no campo de receita bruta total e no campo de receita de comércio e indústria, você deixa ele zerado. E vice-versa, é a mesma coisa. E se é comércio e indústria, você irá colocar no campo correspondente das receitas referentes à atividade de comércio. Você tem que responder também se você teve empregado contratado durante o período abrangido pela declaração. Então é só você clicar em sim ou não. Quando você finaliza esse preenchimento, é exibido o resumo da sua declaração. Então, esse resumo ele vai mostrar todos os valores dos tributos devidos em cada período de apuração do ano e mostra os dados que eles foram pagos ou os que ainda não foram pagos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, baixar o aplicativo do Mais MEI e se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo.